Assim como o evangelista Lucas, apóstolo dentro dos evangelhos, é somente Mateus e João, Marcos e Lucas são somente evangelistas. E o que eu acho bonito dentro deste livro é que Marcos apresenta um Jesus diferente, Mateus apresenta Jesus como rei, Lucas apresenta Jesus como filho do homem, João apresenta Jesus como Deus encarnado na terra. Agora Marcos vai apresentar Jesus como servo. Não é qualquer servo, é o servo sofredor. Também não é somente um servo sofredor, é um servo que tem autoridade e poder, é um servo que tem ousadia. Quando Marcos escreve o teu evangelho, ele escreve para os cristãos que estão em Roma, e dentro do tempo que Marcos escreve o teu evangelho, vão dizer a história sagrada que os cristãos que habitam em Roma estão passando por uma perseguição extrema. Quem estuda a Bíblia Sagrada sabe entender que no tempo de Roma existia muita autoridade tanto em Jerusalém como autoridade nas províncias circunvizinhas. Eles eram perseguidos. Alguns vão dizer que eles pegavam peles de animais, cobriam os cristãos e jogavam na arena para os leões os devorarem. É esse povo que Marcos está escrevendo, está apresentando a este povo um Jesus que tem mais poder, que tem mais autoridade, que tem mais ousadia do que Roma na face da terra. Roma tem poder? Tem. Roma tem autoridade? Tem. Aí vem João Marcos dizer: eu apresento um Jesus que tem poder sobre os demônios, eu apresento um Jesus que tem poder sobre a enfermidade, eu apresento um Jesus que tem poder sobre a morte, eu apresento um Jesus que tem poder na terra, eu apresento, oh glória a Deus. Ele apresenta um Jesus que tem autoridade e poder. O capítulo de número 1 de Marcos, ele apresenta um Jesus que tem autoridade sobre o espírito imundo. O capítulo de número 2, ele apresenta um Jesus que tem autoridade para perdoar pecado. O capítulo de número 3, ele apresenta um Jesus que tem autoridade sobre o sábado. O capítulo de número 4, ele apresenta um Jesus que tem autoridade sobre a natureza. O capítulo de número 5, ele apresenta um Jesus que tem uma tríplice autoridade: autoridade sobre os demônios, autoridade sobre a enfermidade, autoridade sobre a morte. O capítulo de número 6, ele apresenta um Jesus que tem autoridade sobre a lei da gravidade. Ele tem autoridade sobre a lei física, onde ele alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixinhos. Ele apresenta um Jesus que tem autoridade sobre a lei da gravidade, qual? Onde ele apresenta um Jesus que anda por cima das águas. Perceba-se que Marcos é diferente. Ele é mais profundo do que Mateus, ele é mais profundo do que João. Mesmo não andara, mesmo não falara, mas ele é profundo em apresentar Jesus que tem poder, que tem autoridade, que tem ousadia. Eu vou dizer de novo para você entender o que Marcos está apresentando no teu livro e o que eu estou apresentando para a igreja hoje. É um Jesus que tem poder, é um Jesus que tem autoridade, é um Jesus que tem ousadia, é um Jesus que vem para quebrar grilhões. Aleluia! Louvado seja o Senhor, aleluia! Deus de maravilha. O que ele vai fazer? No capítulo 7 do livro de Marcos, ele vai apresentar um Jesus que abre o que está fechado.
Aleluia. Você não crê? Eu vou dizer de novo. No capítulo 7, ele vai apresentar um Jesus que abre o que está fechado. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. No capítulo 7, Aleluia, Jesus. você vai ver Jesus debatendo com os fariseus sobre as tradições, os costumes, porque os discípulos se apresentaram a medos e não lavaram as mãos. Eles chegam a Jesus e dizem: Jesus, o Senhor, como ensinador, mestre, permita aos seus discípulos comer com a mão suja, porque para eles isso era algo horrível, porque eles viviam baseados diante da lei. Aí Jesus olha para eles e diz assim: vocês vivem, prega, fala, ensina, mas quando é necessário vocês não fazem nada disso. Eita Deus. Jesus está dizendo para eles assim: vocês demonstram ser, mas são mortos por dentro. Santo Deus. Vocês mostram ser perfeito, vocês mostram ser um homem digno, mas quando vai ver o coração é podre completamente. Jesus sai de perto deles, e a Bíblia diz que ele vai para a região de Tiro. A região de Tiro é um território de origem judaica. Jesus vai para esta região, e a Bíblia diz no capítulo 7, verso de número 24, 25, 23, 26, dizendo que ele não queria que ninguém soubesse que ele estava naquela região, porque Jesus é carregador de multidão. Aonde alguém ouvia falar de Jesus, estava atrás dele. Alguns para receber milagres, outros para receber palavras que confortavam o coração, e outros somente para ver o que vai acontecer. Mas quem sabe Jesus queria descansar, e a Bíblia traz um tema de uma mulher conhecida como uma mulher cananeia, Sirofenícia, que estava passando por uma dificuldade dentro da sua qual a sua filha estava possuída por uma legião de demônio. A Bíblia vai dizer que ela procurou socorro, refúgio em vários lugares, e nada ela achou. Mas a Bíblia diz, e Marcos é muito detalhista, e ouvindo ela falar de Jesus, quem sabe ela ouviu falar de Jesus, que aonde ele passou havia um cego, voltou a enxergar. Quem sabe ela ouviu falar de Jesus, aonde ele passou havia um paralítico, voltou a andar. Quem sabe ela ouviu falar de Jesus, aonde ele passou havia morte, quando ele chegou houve vida naquele lugar. Ela ouve falar isso, e a Bíblia vai dizer que todos conhecem a história. Ela vai atrás de Jesus, os discípulos mandam ela embora, e ela persiste, insiste, até que chama a atenção de Jesus. Ela chama a atenção de Jesus no falar, no clamar, no jeito de agir. E quando ela chama a atenção de Jesus, Jesus olha para ela e diz: mulher, grande é a tua fé, vai para casa, porque o que tu veio receber tu vai levar. Buscar, tu vai levar. Glória a Deus. Tu veio pedir, tu vai levar. É por isso que Mateus no capítulo 7 ele diz: pedi, dá-se-vos-á. Eu não sei o que você veio pedir, mas papai está pronto para dar. Aleluia. Glória a Eu não sei Deus. o que tu veio pedir, mas papai está pronto para abençoar você. Glória seja dada. Aquele que clama recebe. Eu não sei o que tu veio fazer nesta noite aqui, mas o Espírito brada dentro da tua alma dizendo: pede que você vai receber, bate que a porta vai abrir. Glória, aleluia. Entende isso aqui? Ela vai para casa e chegando lá encontra sua filha livre, liberta, curada. Glória a Deus. Entramos no versículo que nós lemos. Só andei a história para você entender. Aleluia, Jesus. Jesus passou pela região de Tiro, fez milagre. O interessante
dentro dessa palavra é que por onde Jesus passa e faz milagre, a notícia corre. Os irmãos receberam bênção aqui. O que eles fizeram? Anunciaram que receberam bênção. Aleluia. Dentro desse tempo eles fizeram a mesma coisa. Receberam milagre, bênção, transformação. Já saíram falando um para o outro. Está passando um que muda. Glória! Aleluia! Que transforma. Aleluia, Jesus. Talvez passaram perto de alguém que estava caído na sarjeta. O que você tem? Só aleijado. Está passando um que faz você andar. Aleluia, Talvez Deus maravilhoso. perto de alguém que era cego. Ei, me dá uma esmola. Eu não vou te dar esmola, não. Vou apresentar um que está passando aí, que vai voltar, fazer você enxergar novamente. Glória seja dada. Eles são Deus anunciados. maravilhoso. E Jesus vai para a região de Sidom, território de origem árabe. E os árabes, os judeus desse tempo não batiam. É interessante isso aqui. Jesus, sendo judeu, ele sabia que os judeus não se davam muito bem com os árabes. Só que mesmo sabendo da diferença cultural, mesmo sabendo que o povo não se batia, Jesus não estava preocupado com isso. Jesus vai atravessar a fronteira, porque ele sabe que do outro lado haveria alguém que precisava de um milagre. Aleluia. Posso profetizar para você? Glória. Não se preocupa, que não haverá barreira, não haverá corrente, não haverá empecilho para Deus abençoar você. Glória seja Eu dada. vou dizer de novo. Glória. Não existe barreira, não existe corrente, não existe nada que vai impedir do Senhor trabalhar na tua vida. Isaías escreveu: operando eu que impedirá. O salmista vai dizer: ele quebra o arco, ele corta a lança, se for possível ele joga o carro no fogo, só para abençoar você. Aleluia. Glória, 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 glória. Santo é o Senhor, aleluia. Deus de maravilhas. Talvez você entrou dentro dessa campanha porque eu estava aqui no primeiro dia. Talvez você entrou determinada, querendo receber uma cura, querendo receber um milagre, querendo receber uma porta aberta. Ainda não aconteceu, mas eu tenho uma resposta de Deus para alguém aqui nesta noite. Nada vai impedir a tua bênção chegada. O que o Espírito de Deus está dizendo é: persista, continua, porque a janela do céu já está aberta para abençoar você. Glória. Aleluia, Jesus. Será que você pode adorar a Deus? Santo é o Senhor, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus maravilhoso. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus maravilhoso, aleluia. Ele passa pela região de Decápolis. Pior que a rota que ele faz, varão, não é a rota que todo comum deve fazer. Ele vai Santo fazer é uma o rota Senhor. interessante, vai passar por 10 cidades dentro da região de Decápolis. Ele passa por Damasco, ele passa por Gadara, ele passa por Selá, e vai passando, e por onde ele passa, acontece um milagre. E a Aleluia. notícia vai correndo. Aí a Bíblia cita esse jovem, surdo e gago. Esse jovem talvez estava na sua casa, talvez estava pedindo esmola, a Bíblia não diz onde ele estava, mas alguém vai dizer, e Marcos escreve, que alguém trouxe ele. Por quê? Porque a notícia correu e chegou aos ouvidos de alguém que Jesus estava na região, que Aleluia. Jesus estava no ambiente. Glória.
Eu vou anunciar, Jesus está na casa. Glória a Deus. Aleluia. Alguém disse, Jesus está aí. E trouxeram ele. Oh, aleluia. Trouxeram ele. Aí alguém olha para ele, pastor, e diz assim: Jesus, o senhor pode curar esse surdo aqui? Ele é surdo, mas não sabe falar muito bem, ele é gago. Por isso que ele não aprendeu a falar, porque ele não ouve. Alguém pode olhar para ele e dizer assim: Jesus, eu vi, eu abro um parênteses para vocês entenderem. Eu estava com o senhor, vi o senhor levantar um paralítico, beleza. Eu vi o senhor dar vista a um cego, maravilha. Eu vi o senhor curar leproso, ele sair purificado. Surdez e gaguejo, isso não é nada para o senhor. É, Jesus, aleluia. É verdade, Jesus. Você não entendeu. Alguém vai dizer para ele e dizer assim, ó, eu abro um parênteses para você entender. Eu fui com o senhor estava passando ali, quando voltou de Gadara, para a região de Cafarnaum. Jairo ajoelhou, falou para o senhor ir até a casa dele, orar pela filha dele que estava enferma. Quando chegou, anunciaram que a menina estava morta. Aí o senhor entrou com o pai, com a mãe dos seus discípulos, e todo mundo ficou lá fora esperando, chorando, porque a menina está morta. Aí daqui a pouco sai Jairo com a menina de mão dada para fora. Aleluia! Glória! Esse surdez para o Senhor. Jesus maravilhoso! O Senhor veio depois de 4 dias passar por Betânia, mandou levar até o túmulo onde estava lá, já fazia 4 dias, estado de decomposição. O Senhor mandou tirar a pedra, daqui a pouco eu estava lá atrás, quando eu ouvi o Senhor dizer: Lázaro, sai fora, o homem saiu. Glória, glória, glória! Não tem nada impossível. Eu creio, aleluia. Obrigada, Jesus, obrigada. O que é surdez para o Senhor? Se até a morte lhe obedece. O que é Aleluia. surdez do Senhor? Deus maravilhoso. Só para entender, olha para ele que está do lado e fala: qual é o seu problema? Olha para ele e diz assim: para Deus não é nada. Eu creio, Jesus, aleluia. Tem gente que põe o problema lá em cima e põe o Deus aqui embaixo. Tem gente que murmura, reclama, põe o problema, a murmuração lá em cima e põe o Deus aqui embaixo. Eu não vejo dentro da Bíblia o meu Deus voltar para trás em uma situação. Mas quando ele entra, tudo entra no seu devido. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos lá. Alguém traz esse menino. Só que eu acho bonito aqui, João. Bonita essa calça. Sabe o que eu acho aqui? Que Jesus vai pegar esse menino e vai colocar ele num canto sozinho. Vai puxar ele para um lado sozinho. Longe da... Vamos lá. Longe da... Multidão. De novo. Longe da... Multidão. Por quê? Porque nem todos precisam ver você receber o seu milagre. Aleluia. Mas todos vão precisar ver você viver o milagre de Deus. Glória a Deus, aleluia. É Deus, Nem aleluia. todos vai te aplaudir. Nem todos vai bater nas tuas costas e dizer parabéns. É verdade. Alguns no meio da multidão vai apontar e dizer não merece. Alguns vão dizer não era para ele, era para mim. Não se preocupa que muitos não vão ver o milagre de Deus acontecer na tua vida, mas vão ver você viver. Aleluia. Eu creio, Jesus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Será que você entendeu isso aqui? Aleluia. Glória. Será que você entendeu isso aqui? Glória. Nem todos estão preparados para ver milagre de Deus na tua vida. É, Jesus, é verdade. Mas vão estar preparados para ver você vivenciar o milagre de Deus. Glória a Deus. Satanás está dizendo não é para ele, não vai acontecer, ele não merece. Você vai chegar nas 2 pés no peito do cão dizendo eu recebo
glória. Jesus pega ele, põe os 2 dedos no ouvido dele. Isso aqui é uma verdade. Por quê? Santo é o Porque Senhor. alguém diz assim, e cuspiu Jesus. Jesus não cuspiu na boca dele. Jesus pegou, colocou os 2 dedos no ouvido dele, cuspiu na mão e passou na língua dele. Aí Jesus, olha o texto, suspirou, olhou para cima. Pastor, se não pegar, eu paro. Se não pegar, eu paro. Olhou para cima e disse: Efatá. Aleluia! Abre. Isso aqui é uma palavra. Glória! Abre-te, glória! Fatá. Glória a Deus! Abra-te. Aleluia! Aqui vai a tradução da palavra que o Espírito Santo falou comigo. Não é Glória! a primeira vez que eu prego. Preguei numa igreja, preguei no outro, o Nilton ali estava comigo. Glória a É a Deus! mesma palavra. Porque Deus está mandando eu falar para alguém. Glória a O que Deus! estava travado vai se abrir. Efatá. Abra-te. Aleluia! Glória! Glória, glória, glória! Aleluia, Jesus! O que Deus está falando aqui não é só abrir os ouvidos e destravar a língua. Não é só isso. É, Jesus, Quando aleluia! ele põe o dedo, gospe, passa. Quando ele fala Efatá, abra-te. Aqui está o mistério. Deus não está falando só para abrir os ouvidos e destravar a língua. Aleluia. Deus está dizendo: abra o céu. Aleluia! Milagre. Louvado seja o Senhor, Tem gente que não aleluia! pegou, mas eu vou dizer de novo. Aleluia! A tradução da palavra no mistério espiritual é que Jesus está dizendo: abra os céus. Abra os céus. Abra os céus para descer providência. Quero profetizar aqui nesta noite: o céu está aberto. O céu está aberto. Aberto para quê, pastor? Para descer providência. Deus fiel, O céu está aberto. Deus de maravilhas, aleluia! Gênesis 28, verso de número 11. Jacó deita numa pedra, ao acordar na madrugada, ele vê uma escada de cima a baixo. Aí ele diz: eu vejo anjo subindo e anjo descendo. O verso de número 17 do capítulo 28 do livro de Gênesis, o escritor vai dizer que Jacó fala: quão terrível é este lugar, porque eu sinto a presença de Deus. Aqui é a casa de Deus. Aí na última estrofe ele diz assim: ó, os céus está aberto. Aleluia, glória a Deus! Aleluias! Apocalipse capítulo 3, verso 7 e verso 8. Eis que tenho a chave de Davi. Está nas minhas mãos, eu tenho poder. Eu tenho poder sobre a morte, sobre o inferno e sobre a vida. O verso do número 8 ele está dizendo: e eis que eu estou com a chave. Eu abro porta e ninguém fecha, e quando eu fecho ninguém abre. Ele está dizendo: eu abro porta e ninguém fecha, e quando eu fecho também ninguém abre. Se Isaías capítulo 60, verso de número 11: as tuas portas estarão abertas contigo, tanto de dia e tanto de noite, e ninguém pode fechar. Isso aqui é Isaías. Isso aqui é Isaías. Isaías 60, Aleluia. verso 11: as suas portas estarão abertas contigo. Significa todos o dia, tanto de dia, Glória tanto a de Deus. noite. Aleluia. Aí diz assim: e ninguém
poderá fechar. Aleluia! Glória a Deus! Então, Glória! entendeu? Eu estou trazendo uma palavra espiritual para você. Aleluia! Dizendo: o céu está aberto para a tua casa. Glória! O céu está Glória! aberto para a tua casa. Glória a Deus! Aleluia! O céu está aberto para a tua família. Glória seja dada a Tem Deus. providência de Deus chegando. Eu Tem creio, providência de Jesus. Deus Aleluia! chegando. O céu está aberto. Eu Glória! vou dizer de novo: o céu está aberto. Glória a Deus! O Aleluia! céu está aberto. Eu vou deixar você ser profeta aqui. Meu filho. Aleluia! Olha para mim, eu vou deixar você ser profeta. Abre aí. João capítulo 1, verso de número 51. Aleluia! É para você entender que as palavras do próprio Jesus. Isso aqui é para ser profético, pastor. Qual é o tema? As portas estarão abertas. Aleluia. E quando Deus está dizendo que as portas estarão abertas, elas não se fecharão. Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos lá. Você vai ser profeta. Glória a Deus! Você só vai ler até essa vírgula. Ok? Pode ler. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto. Glória! Glória! Aleluia! E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto. Glória! Glória a Deus! Não é a palavra do evangelista, também não é a minha, mas é a palavra do próprio Jesus. Está dizendo a partir de hoje: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos. Eu vou profetizar para alguém aqui. Pega quem quer, acredita quem quiser, mas a partir de hoje o céu não fecha mais para você. O céu não, Satanás vai tentar, Satanás vai planejar no mundo espiritual, mas eu vou profetizar: toda a ferramenta preparada com ele não vai prevalecer, não vai, porque o Deus que eu sirvo quebra o arco, quebra a corrente, quebra a muralha, só agora se encontrar. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Aleluia, Jesus! Você entendeu? Deus maravilhoso! Quando o céu abre, Obrigada, Jesus. Obrigada. acontece milagre. É, Deus. É o Aleluia. texto que diz. É o texto que diz. Glória. O texto diz: e abrindo seus ouvidos, destravou a sua língua. Glória a Deus. Aleluia. Quem não falava, agora parece uma maritaca fora. Eita, Deus. Aleluia. Sabe o que eu acho bonito dentro desse texto? Dentro disso aqui. Sabe o que eu acho bonito? Aleluia. Desse texto? Qual? Jesus diz assim, ó: vai e não comente nada por ninguém. Só que o homem não obedece. A Bíblia diz que ele sai falando. Sabe por quê? Foi o que eu falei. Ninguém verá o seu milagre, mas vão ver você viver o milagre. Aleluia. Então vem com essa pra cima de mim. Eu não vou falar, meu irmão. Dá um pontapé na cara do cão e diz: eu recebi. Tá aqui. Glória a Deus. Tem gente que tá do meu Aleluia. lado: mas ela não merecia. Caiu de boca no pó, minha filha. Cai na terra, porque eu recebi meu milagre. Aleluia. A porta do céu tá aberta. Glória a Deus. Fica de pé, Aleluia. pastor. Fique de pé comigo. Vamos lá.